Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o caso. Meu nome é João Ailton. Eu sou professor de arte, filosofia e sociologia e eu estou aqui para falar sobre um livro muito interessante. Gostaria que você lesse. E ao mesmo tempo eu queria falar também eu queria fazer um link desse livro que eu li sobre uma poesia de Florbela Espanca, uma poesia do século XX, que foi musicada na década de 80, na década de 70, 80 por Fagner, tá certo? Então é um vídeo diferente e no final eu quero contextualizar sobre o Brasil de hoje, o momento social e político que nós estamos vivendo. Vamos abrir o olho, tá certo? Tudo bem. Então, queridos e queridas, eu queria falar um pouquinho sobre esse livro que eu acabei de ler, emprestado pela minha filha, Bruna Caroline. Esse livro aqui é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Um livro que vai tratar justamente sobre a cegueira, mas uma cegueira diferente. José Saramago ele conta que ele teve essa ideia quando ele estava no restaurante. Ele fez o pedido para o garçom e enquanto ele estava atendendo ao pedido, né, ele olhou para um lado, para o outro, todo mundo vivendo as suas vidas, né, os carros lá fora, as pessoas comendo e bebendo dentro do restaurante, e de repente, como num estalo, cai ao colo dele uma ideia simplesmente fascinante, uma ideia que ele mesmo ficou. E se as pessoas ficassem cegas? E se as pessoas ficassem cegas? De repente, as pessoas ficassem cegas. Mas não uma cegueira igual a outro tipo de cegueira. Porque a cegueira física, ela é uma cegueira que nos cega os olhos físicos. A pessoa se sente mergulhada no mar de escuridão, certo? Essa é a cegueira física. Mas Saramago ele vai nos colocar uma outra ideia, um outro conceito, que é a cegueira em que a pessoa ela está mergulhada no mar de leite, uma cegueira branca, ok? Essa cegueira branca ela é carregada de metáfora, ela é cheia de símbolos, né? Para quem tem um conhecimento, mesmo que básico, de física, vai lembrar de Isaac Newton, que foi um físico, ele foi um cientista que viveu na Inglaterra no século XVI, né, no Renascimento, e ele vai escrever sobre gravidade e sobre óptica, sobre a luz. E o conceito que ele tem da luz foi revolucionário para a época, e ainda o é hoje. O que ele disse? O que ele escreveu? Isaac Newton ele vai criar uma ideia. Por exemplo, imagine que você tenha um disco branco, e aí você pinta várias cores nesse disco, tá certo? Verde, amarelo, azul, todas as cores, as 7 cores do arco-íris. Você pega esse disco e gira ele. Ao girar, você vai observar que o disco ele não continua colorido, ele fica branco. Bom, eu não sei se Saramago ele pensou nisso ao escrever o livro, mas isso não importa, porque o que Saramago vai criticar justamente é uma crítica que ainda hoje é atual. Esse livro aqui foi escrito em 1995, através dele, se eu não me engano, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o único Prêmio Nobel da língua portuguesa, né? Mérito para ele. Mas aí ele vai criar essa ideia, ele vai criar uma hipótese. Imagine que todo mundo, não necessariamente ao mesmo tempo, fique cego. Ele vai dizer que essa cegueira, ele vai insinuar que não existe cegueira, existe cegos. Uma sacada também genial. Assim como não existe sociedade, existe pessoas concretas
que fazem parte da sociedade. Sociedade é um conceito, cegueira é um conceito. O que existe são pessoas cegas. Ao mesmo tempo que eu quero falar desse livro, eu queria também fazer um link com uma poesia de uma portuguesa também, né? José Saramago é português. Eu queria fazer um link sobre uma poesia chamada Fanatismo, uma poesia de Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca foi uma escritora, uma poetisa portuguesa que viveu no século XX, morreu em 1930, se eu não me engano, com 35 anos de idade, morreu jovem. Ela tinha alguns problemas emocionais e ela foi a primeira feminista, uma das primeiras feministas de Portugal, né? Então aqui nós temos um link que eu estou fazendo aqui que não é fora de propósito, né? Depois você vai pesquisar aí, você pesquisa sobre Flor Bela Espanca, poetisa, e as poesias dela são muito belas. Eu vou colocar essa letra na descrição do vídeo, lá embaixo, para você ler e apreciar. Fagner, na década de 80, ele vai musicar, ele vai criar uma música em cima desta poesia de Flor Bela Espanca. E ele vai usar a poesia na íntegra, ele não vai tirar nem colocar nada. Simplesmente genial. Para quem nasceu depois da década de 80, não conhece a música. Eu vou cantar só um trecho por causa dos direitos autorais. Então a música Fanatismo de Fagner é assim: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida, não vejo nada assim, enlouquecida, passo no mundo meu amor a ter, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida, e aí vai, a música continua. Eu não vou continuar por causa de... para que não haja reclamações de direitos autorais, né? O YouTube ela leva muito a sério isso. Eu também não quero que você... eu não quero que você desligue aí o vídeo, né? Por causa... talvez você não goste da minha voz ou da música. Enfim, o que importa aqui não é a música, mas a letra, a poesia. Flor Bela Espanca e Saramago vai tratar de um tema, de um mesmo tema, vivendo em contextos e épocas diferentes, mas eles falam de cegueira, de fanatismo, certo? Então eu vou procurar fazer esse link. Eu queria que também você aí, em casa, fizesse também esse link, pesquisasse, né, sobre esses dois autores, sobre o livro, porque nós precisamos, o Brasil precisa de uma massa pensante, de uma massa que não seja fanática, que não acredite em tudo, mas que tenha o poder de pensar por si só. Ao mesmo tempo, de pessoas que acreditam que exista um Deus que mora dentro de cada um de nós, sem necessariamente que eu precise ir a templos ou a igrejas, né? Nada contra, mas nós temos esse poder. Deus colocou dentro de nós a capacidade para pensar, para raciocinar, e nós devemos fazer uso dela. A inteligência não vem de graça, o cérebro vem de graça, mas a inteligência você tem que pensar, você tem que raciocinar, fazer lucubrações longas, você tem que ler, saber ouvir, saber ver. Então, como eu estava falando, esse disco de Newton, eu não sei se José Saramago pensou nisso, mas isso não importa muito. Esse disco de Newton, quando você roda bem rapidamente, ela se torna branco, ela se torna luminosa. Da mesma forma, queridos amigos, queridas amigas, nós estamos hoje carregada de luz, carregada de informações, de conteúdos, de informações que você
às vezes pegou aqui, pegou ali, mas que tem muita gente que está mais desinformada do que informada. Na Idade Média, só para citar um exemplo histórico, as pessoas viviam no obscurantismo, no fanatismo. Elas acreditavam em tudo em que falavam em nome do clero, em nome do Papa. A Bíblia que existia nesse período era grande porque eram manuscritas, né? Eram manuscritas pelos monges em seus mosteiros. Eles copiavam a Bíblia e cada igreja, cada capela tinha uma Bíblia só, e muitas vezes essa Bíblia ela era acorrentada ao púlpito. Ela era acorrentada porque ela era muito valiosa, e realmente é um livro valioso. Mas só existia uma linha, só existia uma visão, que era a visão do clero. E essa visão ela era despejada na população. Então, além de ser apenas uma fonte de informação, a Bíblia, as pessoas da época, elas tinham apenas uma visão da Bíblia. E hoje, século XXI, nós estamos no oposto. Nós temos muita informação, nós temos um excesso de informações, um turbilhão de informações, e as pessoas andam cegas de tanto ver. As pessoas andam cegas de tanto ver. Porque os olhos, existe dois tipos de cegueira. A cegueira física, aquela que você está mergulhada no mar de escuridão. E existe a cegueira da qual Saramago nos fala aqui, que é a cegueira branca. A cegueira em que as pessoas elas estão mergulhadas no mar de leite, em que existe excesso de luz, excesso de informações, excesso de conteúdos, excesso de fake news. É fake news para cá, fake news para cá, e a população fica perdida diante de tanta informação falsa. Queridos amigos, queridas amigas, é preciso, hoje em dia, que nós tenhamos em mente que é importante nós termos uma fé na vida, uma fé em Deus. Não num Deus que está fora, mas um Deus que está dentro. Saramago, ele era ateu, mas você não observa nada de ateísmo em suas escrituras, em seus escritos, melhor dizendo. Você vê um homem preocupado com um outro homem, com o ser humano. Você vê Saramago muito mais preocupado com o outro ser humano do que muitos religiosos hoje em dia. Então nós temos que não nos informar cada vez mais, mas nos tornar conscientes, digerir toda essa informação que está sendo passada a cada um de nós. E não apenas reproduzir, porque o fake news, você recebe o fake news, interessante, aí eu passo para outra. Aí eu vou passando para as pessoas sem pensar, sem raciocinar, sem checar as fontes, porque as pessoas, eu gostei, deve ser legal, deve ser interessante, vou passar. E aí as pessoas começam a passar desinformação para outras pessoas. E, como se não bastasse, as autoridades, ao invés de informar, estão colocando toda a população em confusão, em divisão. A pessoa que está no ápice do poder, ao invés de direcionar, ao invés de acalmar, ao invés de unir, ao invés de haver um consenso, você observa o contrário. E muita gente mergulhando, muita gente com os olhos fechados, acreditando em tudo que falam, em tudo que dizem, em tudo que recebem através desse aparelho.
As pessoas não estão pensando, as pessoas não estão lendo, as pessoas não estão ouvindo, as pessoas não estão raciocinando. E isso é triste, porque eu vejo essas pessoas acreditando nesses fake news, acreditando em tudo que dizem para ela, e eu fico pensando, gente, e quando essas pessoas acordarem? Quando essas pessoas abrir os olhos, será que não vai ser muito tarde? Será que não vai ser, o estrago não será muito grande? Então esse vídeo eu queria informar vocês, eu queria que vocês refletissem, eu queria que vocês se sentissem inquietos, eu queria que vocês realmente pensassem sobre tudo o que está acontecendo, porque muita gente anda cega de tanto ver. Existe a cegueira da qual o Saramago nos fala, é justamente esse excesso de luz. As pessoas não estão vendo mais o outro, porque existe uma imagem de outro dentro das cabeças das pessoas, dentro da mente, porque a gente não vê com o cérebro. Perdão, a gente não vê com os olhos, a gente vê com o cérebro. É o cérebro que vê. Então, a partir dessa situação que Saramago ele cria, ele vai nos dizendo que e se as pessoas ficassem cegas? Mas as pessoas já são cegas, só que elas acham que enxergam muito bem. E eu não estou aqui falando nem de direita, nem de esquerda, porque aquele que é radical, aquele que é fanático, seja de direita, seja de esquerda, eles estão errados. E está acontecendo algo tão incrível hoje em dia, eles estão politizando o vírus, uma coisa que seria inconcebível, usando o vírus como instrumento ideológico para atacar a direita, atacar a esquerda. E isso realmente é muito triste. Ao invés de as pessoas, cada um fizer a sua parte, ao invés das pessoas fazerem a sua parte, refletirem, pensarem, cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais, parece que esse confinamento está deixando as pessoas mais desesperadas, então elas começam a atacar, um atacar o outro, o da direita atacando o da esquerda, e aí, amigos e amigas, esse serviço que nós estamos fazendo um desserviço, nós estamos sendo manipulados por alguém que está lá em cima, querendo que você faça justamente isso mesmo. Ele quer que você fique dividido, eles querem que você fique confuso, eles querem que você ache que é o outro que é o culpado, eles querem que você ache que é aquele que estava no poder, aquele que fez tudo errado, aquele que eles querem demonizar uma classe, eles querem demonizar aqueles que acreditam em A ou B. Então percebam que existe aí uma manipulação. E muita gente está caindo como patinho nessa onda. Então, vamos pensar, vamos fazer uso da nossa divindade interior, dessa divindade, dessa capacidade que Deus nos deu de pensar, de raciocinar, de ler, porque nós não somos cegos físicos, espero que não. Nós temos capacidade para ler, nós temos capacidade para estudar poesias, nós temos capacidade de ter ideias. Então eu quero que você pense bem sobre isso. Eu não quero que você, nem que seja de direita, nem de esquerda, eu não quero que você seja A ou B, eu não quero que você pense sobre A ou sobre B, eu quero que você pense por si mesmo, porque essa capacidade Deus que está dentro de nós, deu para cada um de nós, porque Deus está dentro e fora de nós. É um mistério, é um milagre, né? Isso. Mas nós temos a capacidade para pensar, para raciocinar. Se você gostou, se você achou que isso vai contribuir, vai agregar valor na sua vida, compartilhe. Indique para um amigo, até mesmo para alguém que não pensa igual você.
Ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos que vão aparecer. Dê aquele like, aquele joinha, que muito nos ajuda, né? No meu caso, não financeiramente, mas eu vou me sentir incentivado para fazer cada vez mais vídeos deste naipe, desta categoria. Muito obrigado e fique com Deus.